Esse é o objetivo, gente. Nós vimos a igreja todo domingo. A gente quer se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E nós aqui nos reunimos porque somos buscadores da verdade. Amém? Só os buscadores da verdade aqui digam amém. Nós somos buscadores da verdade, por isso a gente quer ouvir a palavra da verdade. Porque a verdade é o que liberta. E essa verdade não é uma verdade qualquer. É a verdade da palavra. Jesus disse isso: se vocês derem ouvidos à minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, vai libertar vocês. Mas não é uma verdade qualquer. 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma verdade, mas essa não é uma verdade que te liberta no sentido espiritual. Te liberta no sentido de libertar a sua mente da ignorância matemática. Vai dizer que se você pular do 10º andar, a gravidade vai te levar para baixo e você vai se esborrachar no chão e vai morrer, é uma verdade. Mas é uma verdade relacionada com a física. Não é sobre isso que Jesus estava falando. É sobre algo espiritual. É algo que todos nós precisamos. E como buscadores da verdade, nós precisamos entender uma coisa. A genuína fé, a verdadeira fé, ela só é possível para aquele que está em Cristo. Você já ouviu alguém que não é ainda convertido, que não tem ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, dizer que tem fé? Já? A pessoa está no mundo, a pessoa não está nem aí, não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe nada, mas se você fala com ela sobre a sua igreja, você testemunha sobre Jesus, e aí de repente a pessoa fala, não, mas eu tenho fé. Já ouviu isso? Gente, é impossível uma pessoa que ainda não abraçou Jesus, que ainda não recebeu Jesus, ter fé. É impossível. Por quê? Vou provar para você biblicamente. Essa pessoa pode ter pensamento positivo, ela pode ser uma pessoa muito, assim, com muita coragem para encarar a vida, mas fé bíblica, a fé bíblica, ela não tem e não pode ter. Por quê? Porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Então, se Jesus é o autor e o consumador da fé, e Paulo diz que quando você recebe a Jesus, Deus derrama sobre você a porção, a medida da fé, então é sinal de que antes você não tinha essa fé genuína, real. Você tinha pensamento positivo, você tinha concordância mental em relação a certas coisas que a Bíblia diz, você tinha coragem para enfrentar as coisas, porque você recebeu isso de família, da sua educação, mas fé para valer você não tinha. Isso é uma revelação que nós precisamos compreender. Jesus é o autor e consumador da fé. Agora, se você já abraçou Jesus, já recebeu Jesus, porque a quantos o receberam, deu a eles a autoridade, o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você já recebeu Jesus, então você tem fé. Pelo menos eu e o Duda temos, porque ele disse um amém aqui que eu ouvi, mas só ouvi dele. Se você recebeu Jesus, você tem fé. Não menospreze a sua fé. Agora, essa fé que você possui, ela precisa crescer. É bom que ela cresça. Pastor, por quê? Porque a Bíblia fala de grande fé e de pequena fé. Não é uma questão de um volume. Quando Jesus fala sobre grande fé ou pequena fé, ele não está fazendo uma medida de volume. Ele não está dizendo você tem 1 tonelada de fé e o outro ali, coitado, só tem 500 gramas. Não é uma medida de volume. É uma questão de qualidade. Está entendendo isso? E por que a gente precisa crescer em fé? Pedro, naquele episódio em que ele anda sobre as águas, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E Jesus, vendo Pedro começando a afundar, estendeu a mão, trouxe Pedro de volta para a superfície, mas disse para ele, Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Aí eu te pergunto uma coisa, uma pequena fé pode ou não pode produzir um grande milagre? Pode. Tanto é que Pedro andou, e ele nem afundou, ele começou a afundar. Quantos aqui sabem que na água, você tentando andar na água, você não começa a afundar, você afunda?
Hã? E Pedro ainda começou a afundar. Mas Jesus ainda assim classificou a fé de Pedro como uma pequena fé. Por que a fé ele considerou como uma pequena fé? E por que nós precisamos crescer, como Paulo fala, que a nossa fé pode crescer? Ele escreve aos Tessalonicenses dizendo, olha, eu fico feliz da vida de saber que a fé e o amor de vocês cresce. Então por que a gente precisa que a nossa fé cresça? Porque uma pequena fé, por menor que seja, pode produzir grandes milagres. Então não menospreze a sua fé, porque você tem fé, por menor que você possa considerar. Ainda que você diga, eu tenho uma fé tão pequenininha, mas você tem fé, então isso pode produzir grandes milagres na sua vida. O problema é que a pequena fé não tem força para sustentar o milagre. Então nós precisamos crescer em fé para continuarmos andando sobre as águas e não começarmos a afundar. Amém? A pequena fé te faz andar sobre as águas, mas a grande fé te mantém em cima das águas. E aí eu já não estou falando da água da piscina ou da água do mar, eu estou falando das águas da vida, das turbulências da vida. Deus te cura, mas você precisa ter fé para manter essa cura e não permitir que o diabo traga de volta a enfermidade que Jesus já levou na cruz do Calvário. Os sintomas, trazendo medo, insegurança. Não, eu preciso crescer em fé. Deus te faz prosperar, mas você precisa de crescer em fé para que essa prosperidade não retroceda. Eu já conheci muita gente que em Cristo prosperou financeiramente, mas que não cresceu em fé. E essa prosperidade foi encolhendo. Não porque Deus, não vou disciplinar essa pessoa e vou tirar dela a prosperidade que eu dei. Não é porque essa pessoa não está crescendo em fé. E é preciso que nós entendamos que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então a fé que eu tive ontem, na semana passada, ela já não serve para o dia de hoje. Porque fé também é comparada com fruto. E fruto foi feito para ser consumido. Ninguém aqui compra estoque de banana para um ano. Você compra uma quantidade de bananas para a sua casa, na sua família. Se tem gente lá que gosta de banana, lá em casa banana, se faltar, dá crise. Tem que ter banana, para fazer os meus shakes, as minhas vitaminas lá, tem que ter banana. Então eu toda hora estou fazendo alguma coisa, misturo com pasta de amendoim, com cebola, tomate, o que tiver, eu vou metendo ali dentro, depois eu bato. E o gosto, não interessa o gosto, eu quero saber o resultado que vai produzir. Mas você não compra estoque de banana para um ano, você compra para 5 dias, 3 dias, uma semana, porque você sabe que se você não consumir aquela banana, ainda mais agora no verão, daqui a pouco ela está podre. Ela passa do ponto, ela vai amadurecendo e passa do ponto e estraga. Então você compra por um determinado tempo, para ter até uns dias depois, você tem que ir no supermercado comprar mais. Fé também é comparada biblicamente com fruto. Se você olhar o fruto, a lista do fruto do Espírito, um dos elementos do fruto do Espírito é a fidelidade. Fidelidade, a palavra que Paulo usa, que é traduzida como fidelidade no grego, é pistes. E pistes é traduzido em tudo quanto é outro lugar do Novo Testamento como fé. Então, fidelidade é fruto do Espírito, mas está associado com a questão da fé. Então, eu preciso produzir fruto de fé, eu preciso de fé, mas eu preciso que essa fé seja renovada constantemente. E eu preciso crescer em fé. Quantos aqui tem esse propósito de crescer em fé? Vamos crescer em fé? Gente, nós precisamos crescer em fé. O mundo nos oferece insegurança e medo. E o medo é a força oposta à fé. A força oposta à fé não é a incredulidade. A força oposta à fé é o medo. E o mundo quer te botar com medo de tudo. Medo de doença, medo de falência, medo de faltar isso, faltar aquilo outro. Ele quer te deixar em insegurança. O que é a insegurança? É um tipo de medo. Eu estou inseguro quanto ao meu futuro. Você está com medo em relação ao futuro. Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu futuro não estiver nas mãos de Deus, está na mão do INSS. Se o teu futuro está na mão do INSS, você está lascado, frito, assado e morto. Você tem que entender que se você é um cristão, e o justo viverá pela fé,
O meu futuro, o seu futuro está em Cristo. E eu preciso de renovar minha fé todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque você pode ter um seguro de saúde. Você pode ter lá o seu convênio, mas você toda hora olha para aquilo e fala assim, mas e se eu tiver isso ou aquilo, será que o seguro cobre? Será que o convênio cobre? Se ouve falar de alguém que foi internado com a doença X, você logo pensa, será que o meu convênio cobre isso? Será que o meu convênio está cobrindo essa parada aqui, que o meu querido irmão e amigo foi internado e o convênio dele diz que não cobre? Será que o meu cobre? Você começa a entrar em segurança. Você tem até o seguro de saúde, você tem lá o convênio, mas você fica inseguro porque você não sabe se aquela coisa ali vai cobrir o que você precisa. E você já fica não só com medo do seguro não cobrir, como também fica com medo, e deu nele também pode dar em mim. Aleluia, Jesus! E você começa a ficar com medo agora do seguro não cobrir, e fica com medo agora de ter a doença, e fica com medo de não ter a grana para pagar isso ou pagar aquilo, e o medo começa a entrar, e a fé começa a diminuir, a apagar, a perder a força. Então você precisa de ouvir e meditar na palavra todo santo dia, porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por outro método, ela não vem por outro meio. Então eu falei aqui no culto de Ano Novo, que esse ano a gente vai colocar muita ênfase em pregarmos sobre fé, sobre amor, vamos pregar muito sobre justificação, mais do que a gente já tem pregado. E eu quero que você aprenda a exercitar cada vez mais a sua fé. Sabe, a gente todo domingo aqui tem um ano da generosidade. A gente encoraja você a ser generoso, a ofertar, não porque a igreja precisa, a pastora Denise falou isso aqui exatamente hoje, não é a questão da necessidade, é a questão não da necessidade da igreja, mas da sua necessidade de semear para colher. Paulo sempre fala das nossas ofertas, da nossa questão financeira na igreja, como semente. Você semeia, você colhe, mas você só semeia se tiver coragem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é comparado a uma terra seca. Semear em terra seca é maluquice, é loucura, é uma doideira. Isaac tinha muita semente, houve uma crise, uma seca violenta, ninguém estava conseguindo absolutamente nada, e aquele povo era um povo agrícola, e aí ele pensa, vou pegar minhas sementes e vou voltar para o Egito, porque no Egito tem lá o rio Nilo, e tem terra fértil, então vou voltar para o Egito, e Deus fala para ele, não volte para o Egito, porque eu vou te abençoar aonde você está, no meio da seca financeira, no meio da seca desse mundo, existe um lugar de fertilidade, que é o reino de Deus, e a Bíblia diz que naquele ano, Isaac semeou na terra seca, e ele colheu a 100 por 1, gente, naturalmente falando, um agricultor que semeia e colha a 100 por 1, ele arrebentou a boca do balão. Porque 100 por 1 é 10.000%. 10.000%. Já pensou nisso? Qual é o investimento que você conhece no mundo que dá 10.000% de retorno? Se você souber, me avisa. O único que eu conheço é vender cocaína. Fora isso não dá. Então, se você quer realmente prosperar, você precisa de crescer em fé para semear, e semear com coragem. Sabe, a gente, você não está sabendo, a gente não anunciou isso aqui, mas a gente comprou já painel de LED. Era para estar aqui no ano novo, mas nós tínhamos um governo de mentalidade mais liberal, agora tem um governo de mentalidade mais estatal. Então agora tudo demora, importação ninguém quer que tudo seja devagar e tal, mas está na Receita Federal, só está esperando liberar lá e vai liberar. De um jeito ou de outro, vai liberar. Ou vai liberar porque alguém vai assinar o papel, ou porque o anjo vai lá e vai matar quem não assina e vai botar alguém que assina. Mas vai liberar. Por quê? Porque foi o povo de Deus que comprou esse LED. Já está pago? Não. Comprando pela fé. Mas vai pagar? Vai. Vai faltar, pastor, é caro. O painel de LED é caro. É caro. E nós compramos do mais caro. Não compramos um painelzinho michuruca, não. Compramos um painel de primeira. Por quê?
porque para Deus o melhor. Amém, gente? O que isso tem a ver com o que está aqui no meu esboço? Nada. Na verdade, eu vou falar um pouco hoje para você sobre a nossa mente. A Bíblia tem muito a falar sobre a mente e pouca gente repara isso, em especial no Novo Testamento. No Novo Testamento se fala sobre a mente humana demais. O ser humano é um espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. É uma trindade. Um espírito que possui uma alma. A alma é a sede das emoções, é onde está localizada a mente. A alma é essa ponte entre o espírito e o corpo, faz essa ligação, mas é o lugar onde você tem a mente, tem as emoções, as vontades, as decisões, está tudo na área da mente. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre renovar a mente, ele faz um apelo que não tem nada em toda a Bíblia, não é em todo o Novo Testamento não, em toda a Bíblia não existe apelo mais forte do que o apelo de Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Eu imploro a vocês, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês que vocês renovem a sua mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo fala ali de duas coisas. Eu imploro a vocês que, número 1, vocês apresentem o seu corpo físico como um sacrifício santo e agradável a Deus. Paulo não está falando que você deve chegar no culto e dizer: pastor, hoje eu sou a bola da vez, me apresento como um sacrifício santo e agradável a Deus. Pode me botar no altar e passar a faca no pescoço. Para começar, isso aqui não é altar. Para começar, altar é lugar de sacrifício. Altar é coisa de Antigo Testamento. No Novo Testamento não se fala em altar. Isso aqui se chama palco. Já vai ter um religioso no comentário que vai botar: é o altar. O cara não fala nem altar, fala altar, com acento agudo no ar. Isso aqui não é altar. Se fosse altar, nós estávamos sacrificando aqui cordeiros, bodes. Isso aqui não é um altar. Nem púlpito, isso aqui. Púlpito é isso aqui, ó. Isso aqui não é púlpito, isso aqui é palco. E é preciso que a gente entenda que quando Paulo fala de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, ele está falando de servitude, de serviço, de servir. Mas depois ele diz: e que vocês renovem a sua mente para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem duas coisas que Paulo fala, que se nós quisermos experimentar na nossa vida a plenitude da bênção: número 1, servir; número 2, renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente na palavra. E o título dessa mensagem é Vivendo sob a influência, debaixo da influência da mente de Cristo. Vivendo debaixo da influência da mente de Cristo. Vamos começar com uma pergunta. Responda essa pergunta aqui: como é que a obra consumada da cruz, a obra de Cristo, esse trabalho completo de Jesus, como é que isso tem afetado e influenciado a sua mente? Não precisa levantar a voz para responder. Apenas medite nessa pergunta e tente responder para você mesmo. Como é que a obra consumada de Jesus, o trabalho pleno, consumado de Jesus na cruz, tem afetado e influenciado a sua mente? O quanto isso tem influenciado a sua mente? A Bíblia ela tem muito a dizer sobre a mente humana. E uma das coisas mais tremendas que a Bíblia mostra sobre a mente humana é que sem Jesus, a sua liberdade de pensamento está mais comprometida do que você possa imaginar. O que o mundo fala muito: não, eu sou sou livre pensador. Então, mentira, engano. Só é livre pensador quem está em Cristo e renova sua mente na palavra. Porque não há outro meio de você ter uma mente liberta que não seja através da palavra. Por quê? Porque você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. Te fará uma pessoa livre. Então, eu só sou livre de verdade quando eu medito na palavra. E a meditação na palavra é o que faz com que a palavra de Deus seja incorporada em mim, seja incorporada no meu coração, para que eu seja um praticante da palavra.
Entenda bem o seguinte: você chega na igreja, se converteu hoje, o seu coração, o seu espírito ainda está lotado, sua mente está lotada ainda de coisas que você recebeu lá fora, de influências que você recebeu lá fora, de traumas que você obteve na vida, de coisas que foram sendo influenciadas e colocadas na sua cabeça durante anos. Então você pensa um monte de coisas que são incompatíveis com aquilo que a palavra de Deus diz. E se você não renova a mente na palavra, você se torna um anão espiritual. Você não cresce, você não evolui. Você continua sendo uma pessoa, uma criança. Você nasceu de novo, é um bebê espiritual. Agora tem que crescer. Tem que sair do estágio de bebê para se tornar uma criança, da criança se tornar um jovem, de um jovem agora se tornar um adulto espiritual. João fala sobre esse progresso na sua epístola, na sua primeira epístola. E é preciso que a gente tenha esse progresso de crescer. Mas tem gente que está na igreja há 20 anos e continua sendo bebê espiritual, porque não renova a mente na palavra. Conhece muitas vezes conceitos denominacionais, conceitos religiosos, mas não conhece de fato e de verdade a palavra. E eu já cansei de ver gente que serve, gente que é considerada uma bênção, mas que é bebê espiritual, que quando dá uma crise, não tem estrutura para se sustentar, não tem estrutura para ficar firme, não entende o processo de crescimento, não entende o processo do reino, não entende o amor de Deus, e não consegue amar como Deus ama, não consegue desenvolver uma fé como a fé de Jesus, e fica um anão espiritual, embora esteja na igreja há muito tempo. E nós precisamos crescer, e é preciso que a gente entenda que sem Jesus, a liberdade de pensamento do homem e da mulher está mais comprometida do que se possa imaginar. Uma outra verdade que a Bíblia revela é que ser uma pessoa livre ou escravizada tem muito menos a ver com o estado físico, muito menos a ver com o estado físico, mas tem uma forte correlação com a maneira como a sua mente funciona. Preste bem atenção nisso. A Bíblia nos mostra, nos revela e nos ensina que a questão da escravidão ou da liberdade tem muito menos a ver com uma questão física. Ah não, eu fui raptado, fui sequestrado, fui levado para o interior e me botaram numa fazenda para trabalhar numa fazenda, numa coisa similar à escravidão. Agora eu estou escravizado. É muito menos isso do que uma questão relacionada com a mente. Uma pessoa que esteja fisicamente escravizada, mas com uma mente livre, sempre lutará pela sua liberdade. Ela tem uma mentalidade de alguém livre, então ela não se conforma em estar escravizada. Ela vai ser considerada um escravo rebelde, fujão e tal, vai sofrer castigos e punições, mas ela vai sempre lutar pela sua liberdade. Por quê? Porque ela tem uma mente livre. Mas uma pessoa escravizada fisicamente, com uma mente escravizada, se conformará com a escravidão. Isso é uma realidade espiritual. Há pessoas que já foram libertas na igreja, mas ainda têm uma mente escravizada. Então não conseguem viver a liberdade que Cristo ofereceu para elas. E é preciso que essas pessoas, mais do que ninguém, renovem a sua mente na palavra. Mas ainda tem uma outra verdade tremenda revelada na palavra de Deus, que é: somente em Cristo a sua mente se torna verdadeiramente livre. João capítulo 8, versículo 31, depois eu vou ler o 32 e o 36. O versículo 31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Prestou atenção aqui quem era a pessoa para quem Jesus estava falando? A Bíblia não está dizendo assim: então Jesus disse aos incrédulos que o cercavam. Não, ele está falando aqui a pessoas que tinham crido. No quê? Nele, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ok? Jesus está falando para pessoas que tinham crido nele. Olha o que Jesus disse para essas pessoas: se vocês permanecerem, não meramente ouvirem, mas permanecerem na minha palavra, são
verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esses caras chegaram a reclamar. Jesus, como é que nós vamos conhecer a verdade? Nós somos livres, nós somos descendentes de Abraão. Não. Jesus estava mostrando, cara, vocês são religiosos e ainda estão escravizados. Vocês já creem em mim, mas vocês precisam permanecer na minha palavra, na verdade, buscar a verdade, porque a verdade é o que vai libertar vocês. A verdade é o que vai libertar vocês. Gente, vocês hoje estão calados, o que está vendo com vocês? Está com cãibra na língua? Alguém pode dizer amém aí? Amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém, aleluia. Depois do versículo 36 ele diz assim: se pois o Filho os libertar, olha só, lá no versículo 31, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra. Agora no versículo 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Você reparou a relação que Jesus fez entre a palavra e ele mesmo? Reparou a correlação que ele colocou aqui, entre a palavra e ele? Se vocês conhecerem a verdade, se permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade libertará vocês. Depois ele diz, se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Espera aí, por que Jesus disse isso? Porque Jesus e a sua palavra são uma só entidade, uma só coisa. Não dá para fazer uma separação entre Jesus e a palavra. Conhecer a palavra é conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, eu preciso conhecer a palavra. Por quê? Porque Jesus e a sua palavra são uma só entidade, são uma só coisa. A Bíblia é Jesus em papel e tinta, e Jesus é a Bíblia em carne e osso. Então eu preciso conhecer Jesus. No entanto, essa mesma Bíblia diz para mim e para você que existe uma disputa ferrenha no campo espiritual pelo domínio da nossa mente. Há uma guerra. Paulo chega a chamar isso de guerra. Há uma guerra no mundo espiritual pelo domínio da sua mente. E esse é o aspecto, a disputa pela sua mente, essa disputa espiritual pela sua mente, é o aspecto mais destacado nas Escrituras a respeito da guerra espiritual. Em algumas igrejas se fala muito sobre guerra espiritual. Aí se fala sobre principados, potestades, demônios. Tem igreja que faz lista de nome de demônio. Eu não estou interessado em saber nome de demônio. Eu tenho aqui um livro com a lista dos nomes dos demônios. Eu quero conhecer o nome que está acima de todo nome. Não quero saber de lista de nomes de demônio. O que me interessa saber se o demônio se chama João da Silva ou sei lá o quê? Quero lá saber o nome de demônio. Mas os caras ficam ali botando, não, agora o cara tem que ficar com um livro, porque não dá para decorar aquilo tudo. Aí ele vai virando as páginas, está amarrado agora o espírito dos demônios tal, não sei o quê. Está amarrado agora o demônio, não sei das quantas. Eu quero lá ficar amarrando demônio. Preste bem atenção numa coisa. Há uma disputa ferrenha, há uma disputa acirradíssima pelo domínio da sua mente. E não é uma questão de ficar colocando abaixo o principado e potestade, eles já foram derrotados na cruz do Calvário. Portanto, não vamos abordar esse assunto aqui do ponto de vista psicológico. Eu não sou psicólogo. Nós vamos abordar esse assunto aqui do ponto de vista espiritual. Se você quiser entender pelo ponto de vista psicológico, você vai conversar com aqui na igreja tem psicólogos e psicólogas a valer. Você pode conversar com eles a respeito disso. Eu não sou psicólogo e não vou abordar por esse lado. Olha bem comigo aqui, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios 10, os versículos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais. As armas da nossa guerra, essa palavra luta, traduzida do grego para o português, poderia ser traduzida como guerra, porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, do nosso exército, são palavras possíveis de serem traduzidas aqui. Não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que nós possuímos não são AK-47, Beretta, 38. Não, as armas que nós possuímos, elas são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Outra versão diz,
falácias. Outras versões falam sobre sofismas. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo faz aqui, começando pela coisa mais forte, vindo até a mais básica. Ele faz um caminho inverso. Em vez de começar pela mais básica para chegar até a mais forte, ele começa pela mais forte para chegar até a mais básica. Então, o que Paulo está dizendo, se você ler de trás para frente, nós levamos cativo todo pensamento. Aquele pensamento não vai dar certo, você vai morrer, já deu ruim para você, é só um pensamento. Se você não levar cativo, ele vai virar uma altivez, que é um pensamento mais constante. Realmente e tal, não vai dar. Se você não levar cativo, ele vai virar um sofisma. Quer dizer, algo que parece uma verdade, mas é uma mentira. É um engano. Parece que é uma verdade que você vai morrer. Parece que é uma verdade que você vai falir. Parece que é uma verdade que não vai dar certo. Parece que é uma verdade que Deus não vai te socorrer. Mas tudo isso é um sofisma. Se você não levar cativo o sofisma, ele vai acabar virando uma fortaleza. Uma fortaleza é uma estrutura onde quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Então a pessoa agora ela acredita, eu sou assim e não tem como mudar. Eu nasci assim, é o crente Gabriela. Quem é muito novo não conhece, mas teve uma novela anos atrás, baseada num livro do Jorge Amado, chamado Gabriela. E essa Gabriela, a novela tinha uma trilha musical que era cantada pela Gal Costa, que dizia, eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre é assim, Gabriela. Então eu tenho o crente Gabriela, eu sou assim, não tem jeito, não vou mudar, porque meu pai era assim, meu avô também era assim, e coisa e tal. E você não está entendendo o poder de Deus. Você não está entendendo o poder de Deus. O poder de Deus pode ultrapassar toda a força genética natural que você possa ter e alterar o curso da sua saúde, da sua personalidade e de todas as coisas que foram determinadas pela genética. O poder de Deus pode alterar tudo isso. Por quê? Porque Deus é poderoso. Quem criou a genética foi Ele. O espiritual vem primeiro, o natural vem depois. Então o espiritual domina o natural. O espiritual é que domina o natural. Então, se Deus criou o DNA, poxa, o DNA é uma estrutura que tem uma força violenta, não tem jeito. Determinou lá que você vai nascer de olhos castanhos e olhos castanhos. Determinou que você vai nascer de pele mais escura ou mais clara, está lá no DNA. Mas o poder de Deus pode entrar para alterar certas coisas que no seu DNA determinariam que você estaria debaixo de maldição, de problemas irreversíveis, que não tem jeito, que na sua família todo mundo morre aos 40, você agora é a bola da vez, que você está com 39, e Deus tem poder e pode alterar qualquer caminho da nossa vida, por mais natural e definitivo que ele nos pareça, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Amém, gente? A estratégia do inferno é lançar na sua mente pensamentos que levem você a usar o seu livre-arbítrio para agir de modo contrário aos pensamentos de Deus. O diabo não pode te forçar a fazer nada. Levante uma das suas mãos e diga isso, em Cristo. Eu sou livre. Meu irmão, o diabo não pode te obrigar a fazer nada. Ele não tem poder para te dar uma chave de braço e te obrigar a ir lá e roubar um banco, ou matar alguém. Ele não tem poder para fazer isso. Então, o que ele faz? Como você está em Cristo, e quem está em Cristo, o maligno não o toca, então ele tem uma certa distância. Ele não consegue chegar para te esganar. Não adianta você, pastor, o demônio está louco para me esganar. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque se você está em Cristo, o maligno não te toca. Então o que ele faz? Ele lança dardos inflamados. Ele está longe, ele está distante de você. Ele não te alcança, ele não te toca. No seu espírito ele não pode tocar, mas ele sabe que você tem carne, você sabe que tem mente. Então ele lança dardos inflamados. O que são os dardos inflamados? São pensamentos de caráter antibíblico. São pensamentos de caráter anticristão. São pensamentos de caráter anti-palavra, contra a palavra. Então ele começa a mandar esses pensamentos
para tentar, são pensamentos deturpados, contrários aos pensamentos de Deus na sua mente. É a estratégia dele, é o recurso que ele tem. Ele não pode te obrigar, mas ele pode te induzir. Pegou essa? Ele não pode te obrigar, mas ele pode te induzir. Presta sua atenção no que diz agora 2 Coríntios 11:3. Eu temo, Paulo dizendo à igreja de Corinto, eu tenho um temor, um medo, um receio, de que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Prestou atenção aqui? Do mesmo modo que com a sua astúcia o diabo enganou Eva, eu tenho medo que ele venha para enganar vocês, com a sua astúcia, lançando pensamentos errados. Então ele não consegue te forçar, porque você tem livre-arbítrio. Ele sabe que você só pode fazer alguma coisa baseada no seu querer. Você não vai fazer o que você não quer, porque ele não consegue te dar uma chave de braço e te obrigar. Então ele tenta te induzir como induziu a Eva. Como é que ele agiu com Eva? Ele tentou dizer para Eva que aquilo que Deus disse não era aquilo que Deus queria dizer. Então ela devia fazer aquilo que ela achava que deveria ser, porque o diabo estava dizendo, o que Deus quis dizer é isso. Você pode comer do fruto à vontade, que não vai dar ruim, problema nenhum. Então pode comer, porque o que Deus disse não é o que Ele queria dizer. Mas eu estou dizendo para você que o que Ele quis dizer é o que Ele não quis dizer. E o que Ele não quis dizer é o que agora eu estou dizendo para você que Ele quis dizer. E o que Ele quis dizer é que você está liberada para fazer o que você quiser. Aí ela entrou numa, foi lá e provou. Deu um ruim danado. O diabo deu uma chave de braço em Eva. Ele apontou uma arma na cabeça dela e obrigou ela a fazer. O que ele fez? Ele induziu Eva a usar o seu livre-arbítrio para fazer o oposto daquilo que Deus queria que ela fizesse. Você acha que o diabo mudou? Ele continua sendo o mesmo, usando da mesma estratégia. Paulo fala isso aos Coríntios. Eu estou com receio de que do mesmo modo que o diabo enganou a Eva, ele engane vocês, lançando sugestões. O pecado original começou com esse ataque do diabo à mente de Eva. Agora dá uma olhada comigo em Efésios capítulo 6. Efésios 6:11. Paulo diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, eu inclusive destaquei ali para você ver, no grego é metodeia. E metodeia é traduzido como um esquema militar, um esquema de distração usado para tirar a atenção e o foco do inimigo. Metodeia é traduzido como um esquema, um artifício usado, um esquema tático para enganar um oponente de forma mentalmente um oponente. Então Paulo está dizendo assim, fiquem firmes, vistam-se da armadura, para que vocês fiquem firmes contra os esquemas táticos de enganar mentalmente, que o inimigo usa. Vistam-se, revistam-se da armadura do Espírito. O inimigo vai tentar lançar pensamentos que formem uma imagem de derrota, de fracasso, de morte, tudo isso na sua mente. E se isso não for suficiente, ele vai lançar pensamentos de mágoa, de ressentimento. Quem aqui é magoado? Não levanta a mão não. Continue olhando para frente, sorrindo. Aleluia, estou cheio de mágoa, pastor, ressentimento. Aleluia, Deus é bom, oh glória. Ele vai lançar pensamentos de mágoa, de ressentimento, de autojustificação. Não, mas eu que estou com razão, eu estou certo, o fulano está errado. Quem está com razão sou eu. Ninguém me entende. Você já disse isso alguma vez na vida? Não fala nada. Continua só olhando para frente. Ninguém me entende. Nem Jesus me entende. Ninguém me entende. Isso é autojustificação. São pensamentos vindos do inferno. E o diabo nunca vai dizer, sou eu, Satanás, que estou te dizendo isso. Ele vai lançar pensamentos na primeira pessoa. Eu não sou ninguém. Eu não consigo nada.
eu tenho razão, eu vou morrer. Então você pensa que gerou isso, que quem gerou isso foi você. Não foi gerado no inferno e lançado como uma estratégia, como uma forma de te iludir, de te enganar, para que você acredite nesse pensamento errado e caia nessa armadilha como Eva caiu. Nós 4 entendemos, aleluia. Você está entendendo isso? Entenda isso. São pensamentos que vêm de fora, que não tem a ver com a palavra de Deus. Sabe, se não der certo isso, pensamento de morte, de fracasso, de autojustificação. Aí o que o diabo faz? Ele não pode te frear. O que ele faz? Ele te acelera. Aí ele começa a mandar pensamentos de superioridade, de autoexaltação. Eu sou o cara. Não há ninguém, nobody like me. Aleluia. O cara já não fala nem mais aleluia, ele fala aleluia. Porque tem que ter um sotaque americano. Aleluia. Ok, irmãos, aleluia. Porque ele é o máximo. O diabo parou de tentar te frear e começa a tentar te acelerar. Veja bem só uma coisa. Muitas das curas que Jesus realizou ocorreram num dia de sábado. Ele fez várias curas. Nem todas são relatadas aqui. 7 casos de cura no sábado são relatados nos evangelhos. 7 casos. 7 é o número da perfeição. E Jesus foi criticado pelos fariseus porque estava curando no sábado. Por exemplo, em Lucas 13, os versículos de 10 a 17, falam da cura daquela mulher que andava encurvada havia 18 anos. E aí Jesus, ele cura aquela mulher justamente num sábado, e ele é criticado pelos fariseus. Tanto dia para curar, você vai curar num sábado. E aí, Jesus, ele começa a querer mostrar para esses caras, olha só, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o sábado. Guardar o sábado é guardar Jesus. Não é um dia da semana. Jesus estava estabelecendo uma correlação entre cura e Shabat. Cura e descanso. Quando você renova sua mente na palavra, entra no descanso, cura física está disponível para se manifestar na sua vida. Jesus estabeleceu essa relação de forma perfeita. São 7 Shabats, onde ele curou para mostrar, eu sou o Senhor do sábado. Jesus não está preocupado, eu tenho visto na internet, pastor discutindo sobre se deve ou não deve guardar o sábado. Meu Deus do céu, ainda estão discutindo isso. Ainda tem gente discutindo isso. Será possível que o nível de desconhecimento bíblico é tamanho, é tal, que o camarada sendo pastor já, ainda está discutindo isso, ainda está debatendo esse negócio? Meu Deus do céu. É muita ignorância, é muito desconhecimento bíblico. Não está sabendo que a igreja primitiva começou a guardar o domingo e não mais o sábado, a usar o domingo como dia de adoração, porque domingo foi o dia da ressurreição? Jesus, o Senhor de tudo, o Senhor de todas as coisas, não ressuscitou num sábado. Por quê? Para o pessoal não ficar atolado de freio de mão puxado no sábado. Jesus ressuscitou no sábado. E no Antigo Testamento fala do sábado. Então fica no sábado. Puxa esse freio de mão e fica no sábado. Que é o sábado, que é o dia. E aí Jesus, de teimosia, vai ressuscitar no domingo. Que é para dizer para você, esquece esse negócio de sábado. O Shabat é para os judeus. É parte da lei, não foi escrito nem para mim, nem para você. E eles mesmos, para quem a lei foi escrita, nem sabem, a maioria deles, mas já foram libertos da lei. Deus não se agrada de quem guarda o sábado. O sábado para os judeus hoje, para eles ainda é uma forma de agradar a Deus. Eles pensam que isso agrada a Deus, mas para eles hoje, aos olhos de Deus, é apenas uma tradição. Porque o que Deus se importa é que nós o adoremos no domingo. Não, todos os dias. Todos os dias. Amém, gente? Todos os dias, Jesus estabeleceu esse relacionamento. E é interessante quando você analisa a vida de Jesus como homem. Jesus tinha essa característica, que é um mistério. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele se identificou conosco de forma plena, absoluta. Ele não teve uma identificação meia boca. Não, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas,
Por quê? Porque ele veio 100% como homem. E quando você estuda, quando você analisa a vida de Jesus como homem, é muito fácil e simples de entender que ele tinha uma perspectiva divina da vida. Esquece um pouquinho Jesus como Deus, conhecedor de todas as coisas, criador e autor da palavra, criador dos universos. Esqueça um pouquinho Jesus como Deus e pense em Jesus como homem. Ele como homem tinha uma perspectiva divina da vida, uma visão de mundo que era a visão de Deus. Não porque ele era Deus, mas porque como homem, ele gastava tempo meditando na palavra do Pai, desde criança. Você vai lá em Lucas 2, ninguém sabe muita coisa sobre a infância de Jesus. Da adolescência, então, dos 12 anos para frente, ninguém sabe nada. Tem gente que diz, não, Jesus passou esse tempo todo na Índia, aprendendo lá com Mahatma Gandhi, ou sei lá com quem, a respeito do que ele trouxe para o Evangelho. Isso é tudo bobagem, isso é tudo besteira, isso é tudo idiotice. Quem estuda seriamente a Bíblia e a história, olha para isso e dá risada. Isso aí é tudo lenda. Ninguém sabe nada sobre a vida de Jesus dos 12 anos em diante. Pouquíssima coisa se sabe sobre a infância de Jesus. Tem umas lendas aí, tem alguns livros que a gente chama de livros apócrifos, que falam sobre a infância de Jesus, mas que foram escritos assim no ano 300, 400, aí o pessoal assina Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro. O pessoal fazia isso para dar credibilidade, mas quem escreveu aquilo ali, escreveu depois de fumar maconha e maconha estragada. Aí o cara diz assim, Jesus quando criança, era uma criança terrível. Está no Evangelho de Tomé. Era uma criança rebelde. E ele brincava com as crianças ali em redor, em Nazaré, mas ele não era fácil. Quando as crianças não faziam o que ele queria, ele ficava irritado e tal. E um dia ele ficou tão chateado, que ele matou as crianças. E aí vieram os pais para brigar com José, para reclamar com José. José, olha o que o teu filho fez. Aí Jesus, ainda pequenininho, vira e fala assim, vocês vieram aqui me perturbar, mas porque eu sou quem eu sou, agora eu não vou matar, mas vou deixar todos vocês cegos. E todo mundo saiu, cego. Agora tu imagina Jesus fazendo isso? Imagina só. Ninguém sabe nada. Mas a Bíblia diz que aos 12 anos, quando foram a família e toda a galera, todos os judeus, para comemorar, para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém, quando eles foram embora, Jesus com 12 anos ficou lá no templo, conversando e debatendo com os fariseus, com os sábios, fazendo perguntas para eles. Jesus desde criança fazia perguntas, e aí começaram a fazer perguntas para Jesus, e Jesus respondendo tudo ali na palavra. Desde criança, como ser humano, como homem, Jesus tinha o hábito de meditar na palavra. E por isso ele tinha uma perspectiva bíblica da vida. Você como crente precisa aprender a ter uma visão bíblica da vida, uma perspectiva divina da vida. Porque tem muito crente que ainda tem uma visão de esquerda. Tem muito crente que tem uma visão de mundo de direita. Você precisa ter uma visão do alto. Enquanto você sustentar uma visão de mundo que se baseia em doutrinas políticas, que se baseia em doutrinas filosóficas, você não vai alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Deus vai te abençoar sempre, no máximo que Ele pode. Mas chega num ponto aonde Ele diz, olha, não dá, porque a fé que essa pessoa tem só me permite abençoar aqui, até aqui, porque eu dou pela graça, mas ela recebe pela fé. E a fé dela está contaminada por uma montoeira de coisas que ela ainda não renovou a mente. Então ainda não saiu muito lixo. Então eu só consigo abençoar até aqui. Mas eu queria abençoar até aqui, ó. Mas só consegui abençoar daqui até aqui, porque ainda tem lixo naquela mente, que precisa ser removido. Deus não está querendo que você seja apático, apolítico, que você não tenha... Não. Deus quer que a palavra dele seja prioridade na sua vida. É isso que Deus espera, que Deus seja prioridade na sua vida. Filipenses 2, de 5 a 11, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pensar tem a ver com a nossa mente.
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus. Eu estou lendo esse texto aqui para ninguém achar que quando eu estou falando que Jesus, como ser humano, meditava na palavra todo dia, que eu estou dizendo alguma heresia. Eu estou mostrando para você aqui que Jesus se manifestou 100% como homem, embora ele fosse 100% Deus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi isso aqui, Jesus gastar tempo meditando na palavra desde criança, que gerou nele, como homem, não como Deus, mas como homem, uma confiança, uma certeza, que a Bíblia chama de espírito da fé. Espírito da fé. As duas primeiras pessoas que a Bíblia diz que possuíam o espírito da fé foram Josué e Calebe. E foram os dois, justamente eles dois, de que entre toda aquela geração que saiu do Egito, entre 5 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, Deus disse o seguinte: Moisés, somente os de 20 anos de idade para baixo vão entrar. Quem tem 21 para cima não vai entrar, incluindo você, Moisés. E Moisés não entrou, mas aqueles dois caras, Josué e Calebe, foram os únicos entre 5 milhões de pessoas daquela geração antiga que entraram na terra prometida. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles possuíam o espírito da fé. E o que foi o espírito da fé? Diante de olhar para Canaã, a terra que mana leite e mel, que estava lotada de inimigos poderosos, gigantes do tipo Golias e companhia limitada, eles olharam e disseram: nós podemos entrar, nós vamos entrar e vamos tomar posse. Os outros espias, não, eles são gigantes, e nós entramos lá para espiar, e nós nos sentimos como gafanhotos. E Josué e Calebe: nós podemos entrar. Mas o povo deu ouvido aos outros 10. Resultado, todo aquele povo morreu no deserto. Mas Josué e Calebe foram vistos por Deus como sendo aqueles caras que tinham o espírito da fé. Não meramente uma teoria da fé, mas o espírito da fé. Foi meditar na palavra que causou também em Jesus, como ser humano, que ele possuísse o espírito da fé. Não simplesmente a fé, não simplesmente a doutrina da fé, não simplesmente as ideias da fé, não simplesmente conceitos da fé, mas o espírito da fé. Sabe quando a gente fala, o fulano não pegou o espírito da coisa? Não é simplesmente que ele não observou teorias. Não, ele não pegou o espírito da coisa. Espírito da fé. Esse não é um espírito, uma entidade. É um modo de entender as coisas. É um modo de fazer as coisas. E o espírito da fé é o que gera em nós o descanso. Ih, rapaz, olha aí, ainda tem papelzinho do ano novo caindo aqui. Aleluia. Oh, glória. É isso, é o espírito da fé que gera em nós o descanso, que gera o genuíno descanso. E o seu objetivo, Jesus vivia no descanso, porque ele tinha o espírito da fé. E o seu objetivo número 1 de vida deve ser se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e fizesse essa confissão de fé junto comigo. Diga: eu quero. Sabe que é muito importante você dizer o que você quer, porque Deus ouve quando você diz eu quero, e Deus ele tem uma consideração tremenda com a questão do livre-arbítrio. E quando você diz eu quero ter o espírito da fé, eu quero tomar posse da terra prometida, eu quero tomar posse da plenitude da vida abençoada que Deus tem para mim e para minha família. Aleluia. Diga mais uma coisa: eu não vou ficar de fora.
Eu não vou ficar vagando no deserto. O meu lugar não é no deserto. O meu lugar é em Canaã, desfrutando do melhor de Deus. Aleluia! Aleluia! Gente, aqui cabe uma outra pergunta. Sabe, eu estou ficando cada vez mais semelhante a Jesus. Eu gosto de fazer pergunta. Onde é que o descanso começa? Aonde se inicia o descanso? O descanso que a Bíblia preconiza não é simplesmente relaxar no sofá. Ah, pastor, falou tanto de descanso, entrar no descanso, que eu até comprei uma rede. Vou botar na varanda lá de casa, já comprei aqueles bagulho para botar na parede, já meti a furadeira lá para instalar uma rede, para eu entrar no descanso. O descanso que a Bíblia preconiza é muito mais do que isso. O genuíno descanso, ele começa no seu interior. É algo que vem de dentro para fora. É muito mais do que um sofá, uma rede, água de coco, praia, chapéu de palha. Entrar no descanso é um estado interior. O descanso, essa confiança inabalável de que Deus cumprirá a sua palavra e não falhará. Nos é concedido pela graça. Você já possui o descanso divino, mas ele é mantido pela fé. E a luta do inferno para remover você dessa posição se processa no campo de batalha da mente. O que é o oposto ao descanso que a Bíblia nos convida a entrar? É o estresse. Eu tenho que escolher onde é que eu vou ficar, no descanso ou no estresse. E o povo hoje no mundo, qual é o problema maior, considerado assim o problema número 1 de saúde pública no mundo hoje? Aliás, não somente hoje, já há uns 20 anos, qual é o principal problema de saúde no mundo pela Organização Mundial de Saúde? É estresse. Porque o estresse causa infarto, derrame, AVC, causa câncer, causa uma montoeira de coisas, desencadeia uma montoeira de coisas, doenças psiquiátricas, emocionais, tudo desencadeado a partir do estresse. Logicamente que você não pode atribuir tudo quanto é doença somente ao estresse, mas se você for procurar e olhar, o estresse também está lá. O estresse também está lá. Deixa eu te dizer uma coisa comprovada pela ciência hoje. Existem coisas no seu DNA, que está no seu DNA, que diz, está marcado no seu DNA. Aos tantos anos de idade, você começará a ter cabelo branco. Então tem gente que começa a ter cabelo branco aos 20, outros somente aos 40, outros aos 50, outros um pouco mais. Meu sogro tinha quantos anos quando ele faleceu? 80, 67, não tinha cabelo branco, cabeça pretinha, cabelo tudo preto, estava determinado na genética dele. E também muitas doenças estão determinadas na genética, doenças familiares, estão determinadas na genética. Deixa eu te dizer uma coisa que assim, não estou falando agora de uma coisa espiritual não, estou falando para você de ciência, trabalho científico publicado em revistas científicas do mundo. A grande maioria, ou praticamente a totalidade das doenças que têm uma característica marcada na genética, só se manifestam se houver um gatilho. E o gatilho principal para essas doenças se manifestarem é o estresse. Uau! Quer dizer que a ciência descobriu que existem coisas que estão marcadas e determinadas, pré-determinadas, até mesmo na sua genética, que podem ficar adormecidas até o dia da sua morte, aos 90, 100 ou mais anos de idade. Mas que por um acaso o estresse vem e pá, é o gatilho que faz aquilo se manifestar. O oposto ao descanso é o estresse. É para onde o diabo quer te levar. Ele quer tirar você da posição de descanso e ele diz, você não vai se preocupar? Mas nem um pouquinho. Ah, mas se eu fosse você, eu ficava preocupado. Porque tu já fez conta para saber se o salário vai dar até o final do mês? Tu já fez conta para saber se vai dar para pagar? Você não recebeu ainda aquela notificação do Serasa? Vai receber, porque tu não pagou, tu está com dívida, tu não está preocupado? Se preocupa,
É bom que você se preocupe. As pessoas, elas vão te admirar quando você se preocupar. As pessoas vão se aproximar mais de você. Elas vão te paparicar. Elas vão fazer carinho em você. Vai suprir aquela carência. É verdade. É mesmo, não é que eu sou carente, eu quero gente me paparicando. Então eu vou me estressar, eu vou me preocupar. Porque quando me preocupo, todo mundo, você está bem? Eu não estou bem. O fulano não está bem, então vamos nos juntar aqui. Alex, vem cá, me ajuda aqui com o fulano. Vem cá, Alex, vem cá. O fulano está estressado. Vem cá, o Paulista está estressado. Vamos ajudar o Paulista. A pastora Denise, vem cá. O Paulista falou que ele está estressado, ele está precisando de ajuda. Pastora Luciana, pastor Café, vocês que são intercessores, gente de oração, ele está precisando, ele está estressado, ele precisa de ajuda. Tadinho do Paulista. Gente boa, você está estressado. Mas o que houve? É muito estresse, é muita dor de cabeça, é muita conta para pagar, é muito filho, criança, boleto. Meu Deus, leva ele para o cinema, a esposa também, leva ele para o cinema, Café, leva ele para o cinema, leva ele junto com você. Você não vai fazer um sepultamento amanhã, leva ele junto. E aí todo mundo fica perto, todo mundo fica próximo, com pena e curtindo. Aí a pessoa se sente, uau, valeu a pena eu me estressei, fiquei com pena de mim. E todo mundo também ficou, todo mundo chegou junto, todo mundo está orando por mim, a igreja inteira está orando por mim. Que maravilha. E aí você não está entendendo que quem te tirou da posição do descanso e te levou para essa posição não foi Jesus, foi o inferno. E você é um crente em Cristo Jesus, teu lugar não é ali, teu lugar é em Canaã, desfrutando do melhor de Deus, desfrutando do melhor, terra que mana leite e mel. Lembre-se, por favor, de 2 Coríntios 10, marca na sua Bíblia 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas da nossa luta, da nossa guerra, do nosso exército, da nossa milícia, não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir todo tipo de pensamento errado, todo tipo de pensamento anticristão, todo tipo de pensamento estressante, todo tipo de pensamento de preocupação, todo tipo de pensamento de morte, de falência, de já era, não vai dar. As armas que nós temos estão disponíveis, e as armas que nós temos estão aqui na palavra. Às vezes é um versículo único. Amém? Irmãos, você muitas vezes, você não precisa decorar a Bíblia inteira. Muitas vezes você precisa de um versículo só, para detonar com o inferno inteiro, que está mandando pensamento errado. Não tem jeito, não tem cura. O Senhor é o meu pastor. Pastor, eu não conheço muito a Bíblia, mas eu sei que tem um tal de Salmo 23, e que no Salmo 23, eu não sei o Salmo 23 inteiro, mas eu sei um versículo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não conheço um versículo específico assim, eu não sei onde é que está um versículo que fala sobre cura, mas se nada me faltará, não me faltará cura, não me faltará saúde, não me faltará provisão, não me faltará finanças, não me faltará nada, porque o Senhor é meu pastor. Você com um versículo, você derrotou o inferno. Então você precisa pegar esse versículo e meditar nesse versículo o dia inteiro. E quanto maior for o seu problema, mais tempo de meditação você vai precisar. Não é simplesmente uma unha encravada, é um câncer. Não é simplesmente um boleto que não foi pago de R$60, é uma prestação que já está acumulada há 2, 3, 4 meses de mais de R$1.000. Então você não precisa, para um boleto de R$60 eu preciso de um grau de fé, mas para 4, 5 meses de boletos acumulados devendo mais de R$1.000 em cada um deles, eu preciso de uma fé que esteja um pouco mais evoluída, um pouco mais fortalecida. Para uma unha encravada eu preciso de besteira, mas para um câncer eu preciso de uma fé que esteja lá em cima. Você não pode jogar essa responsabilidade em mais ninguém, você não pode empurrar para outros. Veja bem, você ter gente orando por você é uma bênção, é bíblico, e nós fazemos isso. A gente encoraja, as pessoas às vezes escrevem para a gente, de culto de quinta-feira, eu sento na primeira fila, e eu fico ali com o celular ligado. Eu estou vendo aí o culto ao vivo, eu estou vendo ao vivo, mas estou vendo aqui no YouTube.
E aí eu vou vendo os comentários, aí eu vou botando lá, cumprimento pessoal, boa noite pessoal e tal, alguém que está assistindo às vezes de outro país. Ah, eu estou aqui na França, poxa, bem-vindo fulano. Ah, eu estou aqui no interior de São Paulo, bem-vindo fulano, tal, eu estou lá, tal. E frequentemente as pessoas colocam algum pedido de oração. Ah, pastor, ore por isso, por aquilo, para o meu filho, meu marido, minha esposa. Tá? E aí eu sempre recomendo, olha, entra no site da Nova, vai lá, novaigreja.com, e você vai ver lá uma aba com pedidos de oração. Coloca o seu pedido de oração lá, porque a gente tem gente intercedendo por esses pedidos todo santo dia. Então nós não somos contra. Seria um absurdo, uma maluquice, a gente dizer, não peça oração não, porque a gente não vai orar. Você que se vire. Não, você pode contar com as orações da igreja. Você pode contar com um grupo de intercessão que está orando todos os dias por esse pedido de oração. Mas, se você estiver no meio do deserto de Saara, tem ninguém para orar com você e por você, você abre a boca e fala em nome de Jesus, a sua oração é ouvida e ela é respondida, porque você é um filho amado. Você não é um estrangeiro, você não é um estranho que chega diante de Deus vendo se Ele vai quebrar o seu galho. Você é um filho amado que se aproxima do Pai, que te ouve, que te ama e te responde positivamente. Então você não pode ter medo nem de pedir oração, mas também não pode ter medo de orar com ousadia, sabendo que Deus, Ele vai te abençoar. Mas você precisa levar cativo todo pensamento errado que se manifesta contra você. Você precisa levar cativo todo pensamento. 2 Coríntios 11, no versículo 3, Paulo dizendo, olha, eu tenho esse temor de que vocês, assim como a serpente, com a sua astúcia, driblou, enganou Eva, também assim a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. Gente, vamos ser bem bíblicos e entender de uma vez por todas que a luz sempre prevalece sobre as trevas. A luz sempre prevalece sobre as trevas. Então, assegure-se de que a sua mente esteja cheia da luz da palavra. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então assegure-se de que a palavra de Deus, que é luz para os teus pés, esteja entupindo o teu coração, esteja bem ali, a sua mente esteja lotada da luz da palavra. Em outras palavras, alimente-se, pense, medite, memorize, confesse, estude, encha-se da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Ouça, vai haver sempre pessoas que chegarão do seu lado para fazer comentários depreciativos, negativos, sobre tudo e sobre todos. Sobre governo, sobre família, sobre vizinho, sobre colega de trabalho. Sempre vai ter alguém para chegar do seu lado para fazer comentário negativo. Sempre, sempre, não vai faltar. Dentro da sua casa, familiar, parente, uma tia, alguém. Quem tem tia fofoqueira aqui? Não precisa responder. Não precisa responder. Que vai chegar para falar, comentar, e fofoca, isso, aquilo outro, com coisas negativas, comentários depreciativos, incluindo gente da igreja, que vai falar mal do seu pastor, da sua igreja. Você está nessa igreja, na Nova? Ah, você não sabia não? Antigamente eles eram da Nova Vida, saíram da Nova Vida, perderam a vida, ficaram só com Nova. Você está lá, essa igreja não tem poder. Você vai ouvir esse tipo de coisa. Nós somos, eu sempre que posso eu oriento, quando você encontrar alguém de outra igreja, não importa que igreja seja, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, universal, católico, não importa o que, viva Jesus do lado dessa pessoa, mas não vai querer pescar em aquário. Não fica tentando pescar em aquário. Eu vejo outras igrejas que não pode ver gente da Nova. Tem umas igrejas por aí que não pode ver membro da Nova, porque evangeliza mais do que se fosse incrédulo. Se fosse incrédulo, nem falava de Jesus. Mas é da Nova, essa igreja não tem poder, você tem que ir para a minha igreja. Meu irmão, sempre vai ter gente para fazer comentário negativo sobre tudo. Sobre tudo. Governo, família, igreja, o diabo a quatro. Vai ter gente que, você diz que, a pessoa descobre
que você, crente, descobriu que você é dizimista, você agora está dando dinheiro para pastor, é? Gente de igreja, já vi gente de igreja, vi gente daqui que me contou, pastor, como é que pode, o fulano de tal, que é membro da igreja, falou que eu sou dizimista, então estou dando dinheiro para pastor. Eu falo, mas quem é essa pessoa? Eu não quero falar, agora tu me conta, que eu vou pegar essa pessoa, vou amarrar num poste para te chicotear. Você vai ouvir que sempre, vai ter sempre gente para fazer comentário negativo, não baseados em fatos, não baseados em teologia sadia, mas comentários baseados em achologia. Sabe o que é achologia, não sabe? É a ciência de achar. Eu acho. A pessoa acha. Mas peraí, qual a comprovação que você tem disso? Não, eu acho. Mas você sabe? Não, não sei, eu acho. Baseado em achologia, em opiniões sem fundamento real, e às vezes em sentimentos pessoais. Saia da nova, por quê? Porque eu lá me magoaram. É mesmo? Te magoaram. Tá magoadinho. Tadinho. O que houve uma mágoa? Passei pelo pastor Fragale no supermercado, ele não me cumprimentou. É mesmo? Não te vi, infeliz. E o pior é que eu estou enxergando tão mal, que outro dia eu saí para correr, e aí eu estava na Bem-vindo de Novaes, e aí eu olhei e tinha um muro branco, e eu vi uma pessoa agachada assim, encostada no muro, cabeça baixa, um aspecto assim de depressão. E eu estava começando a corrida, né? Eu estava naquele passinho de aquecimento. Aí eu vi aquela pessoa, eu falei, caramba, a pessoa está ali num baixo astral danado, deve estar sofrendo alguma coisa, vou dar uma palavra ali de ânimo para essa pessoa. Aí fui me aproximando, quando eu cheguei perto, não era uma pessoa, era um mato, era um bololô de mato assim, era um arbusto. Aí eu cheguei perto e, aleluia. Pastor, passou por mim, não me cumprimentou, não te vi. A pessoa fica magoada. Aí sai falando um monte de coisa, sem perceber. Essas pessoas às vezes estão fazendo esses comentários, sem perceber que elas estão agindo como verdadeiros mensageiros do inferno. Coisa pior, mais triste que pode existir, é um crente acabar sendo instrumento nas mãos do inferno. Gente, não dê ouvidos para fofocas, intrigas, disse-me disse. Isso vai trazer uma influência destruidora para a sua mente. Não aceite pensamentos de inferioridade, de menos-valia, de autocomiseração. E também não se deixe dominar por pensamentos de superioridade, de arrogância, de autoexaltação. Renove a sua mente na palavra. Procure conhecer a sua real identidade em Cristo. Sabe, eu escrevi um livro, foi o primeiro que eu escrevi, considero ainda o mais importante de todos eles, Sua Nova Identidade. Se você não tem esse livro, você é um herege. Você tem que adquirir esse livro, né? Gente, olha, duas coisas com as quais eu nunca ganhei um centavo. Número 1, dando aula para o Nova College, ou para antigamente quando a gente dava aula na Atos, que eu fui o fundador, etc. Nunca ganhei um centavo, nunca. 20 anos dando aula na antiga Atos, ou melhor, na antiga Escola Bíblica de Liderança, de formação de líderes, depois virou Atos, eu nunca ganhei um centavo. O que a gente cobrava e ainda cobra como mensalidade é para suprir os custos básicos da escola. Nunca ganhei um centavo. Outra coisa que eu nunca ganhei um centavo. Meu sonho é não receber mais nada na área da igreja e viver de direitos autorais de livro. Mas até hoje eu não ganhei um centavo com um livro que eu tenha vendido. Nunca. Então não estou recomendando para você ler o livro para ganhar alguma coisa, porque eu não ganho nada. Absolutamente nada. Mas é preciso que você conheça a sua nova identidade em Cristo. Renove a sua mente para entender quem você é. Sabe, conhecer os princípios da nova aliança, conhecer o genuíno amor e a genuína graça de Deus. Somente através da palavra você vai conseguir isso. Renovar a sua mente. Lembre-se disso aqui. Há uma sequência que você precisa gravar, que você precisa entender. Pensamentos corretos geram crenças corretas.
Crenças corretas geram atitudes e ações corretas. Atitudes e ações corretas geram hábitos corretos. Hábitos corretos geram um caráter correto. E um caráter correto determina o seu futuro. É preciso que você entenda onde você quer chegar. Até onde você quer ir. É a pergunta que Deus te faz. Até onde você quer ir? Você quer chegar só na beira do Rio Jordão? Você quer atravessar o Jordão? Você quer entrar em Canaã? Você quer entrar em Canaã e conquistar Hebrom? Você quer conquistar Hebrom e também quer conquistar Jerusalém? Foi uma conquista paulatina. Primeiro lugar, primeiro Jericó, depois Hebrom, Caleb foi lá, conquistou Hebrom. Muito tempo depois, Davi foi lá para conquistar aquele lugar que agora se chamava Jebus, que antes se chamava Salém, mas agora se chamava Jebus porque estava habitada pelos jebuseus. E os jebuseus mandaram um recado para Davi lá embaixo: olha só, você pode tentar entrar aqui e a nossa garantia, nós nos garantimos tanto que você não vai conseguir conquistar Jerusalém, que nós vamos botar para guerrear contra você os cegos e os aleijados. Aí Davi ouviu aquilo e falou: o quê? O quê? Esses jebuseus estão desafiando o exército do Deus vivo. Davi entrou lá e tomou posse, botou os jebuseus para fora. Você vai deixar os jebuseus tomando conta da sua vida? Ou você vai botar para fora e vai conquistar Jerusalém? Você vai ficar do lado de cá do Rio Jordão ou você vai atravessar de uma vez? Você vai entrar lá e vai começar a conquistar Jericó, Hebrom, Jerusalém e tudo quanto é espaço, porque aquele lugar nos pertence? Esse lugar que mana leite e mel te pertence? Ou você vai continuar simplesmente sendo satisfeito que você já atravessou o Jordão, botou o pé lá, mas ainda não conquistou nada? Não, a sua vida não foi feita para ficar olhando para aquela terra toda e dizendo, terra que mana leite e mel. Não, você foi chamado para beber do leite, para provar do mel. Você foi chamado para desfrutar do melhor de Deus. Renove a tua mente na palavra. Renove a tua mente na palavra. Você ainda não estudou no Nova College? Se matricula esse ano. Você ainda não fez aí os cursos, o Start ou qualquer outro? Faça, mas renove a tua mente na palavra, para que você tome posse de tudo aquilo que Jesus já te concede pela graça.